sobre a descendência de Efraim. A fé que começa em casa muda gerações, com a Dani. A história de Ana, a criação de Ana com Samuel. Sua família vai bem? A história de Sunamita, né? Com o profeta Eliseu. Uma família sacrificada, a história de Noemi e Ruth. Família é um projeto de Deus, né? A instituição da base familiar, com o Ramiro agora de manhã, nesse domingo passado pela manhã. E o Volte para Sua Casa, um dos primeiros missionários, né, em Decápolis, né, a fazer a obra, inclusive o tema, o versículo tema aqui da nossa campanha. Mas uma coisa que chama um pouco a atenção é que tudo começa com um homem e uma mulher. A fé que começa em casa, ela começa com um homem e com uma mulher. A criação genial de Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus tirou do seu lado, da sua costela, a mulher, Ele estava pensando em algo grandioso. Porque quando Deus começa uma obra, ela não é uma obra pequena, ela é uma obra grande. E através das gerações, através de várias e várias gerações, né, Juju? Né? Deus tem se mostrado fiel na vida da nossa família. Não há nada mais extraordinário, segundo Gilbert Keith Chesterton, no mundo que um homem comum, com uma mulher comum e os seus filhos comuns. Não há nada mais especial no mundo em que, quando um homem comum se une a uma mulher comum, tenham filhos comuns, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o pastor, né, já leu aqui o Salmo 127, versículo 1, que diz que se o Senhor não constrói a casa, na versão NVT, né, nova versão transformadora, o trabalho dos construtores, ele é vão. Se o Senhor, em outra tradução, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E sobre, né, toda essa história familiar começar com um homem e com uma mulher, ambos têm que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para a realização do propósito dele, para que a fé comece em casa. Você pode abaixar sua cabeça nessa noite? Vamos orar? Senhor, se o Senhor não estiver na construção, na base, meu Deus, de que adianta, Pai, edificarmos a nossa família com os padrões e os princípios desse mundo? Nessa hora, meu Deus, que o Senhor possa nos tomar, para que possamos transmitir, Pai, aos teus filhos e às tuas filhas, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Ajuda, meu Deus, esse humilde servo, ser tua boca, ser teu coração, ser tua mente, meu Deus, para que as pessoas voltando para casa, voltem jubilosos porque ouviram a tua palavra. E nos dá, meu Deus, mais oportunidades, meu Deus, como essa, para que edifiquemos a nossa casa e a fé continue florescendo dentro do nosso lar, para que o teu reino cresça, em o nome do Senhor Jesus. A primeira oportunidade que nós temos, enquanto homem e mulher, é crescermos juntos. O homem que não investe na vida da mulher, a mulher que não investe na vida do homem, seja tempo, seja carinho, seja oração, até mesmo aquela chamada de atenção, quando ela é bem colocada, tem um efeito muito benéfico. Nós estamos tratando de um problema que muitas vezes vai voltar para nós como perda de tempo. Sobre nós homens pesa a responsabilidade do sacerdócio e da liderança. Segundo Efésios 5:23, que diz que o cabeça da esposa é o marido, e Cristo é o cabeça da igreja e salvador do corpo. E sobre as mulheres pesa a responsabilidade da sabedoria e da cautela. Olha como são dois pontos bem divergentes. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o lar,
mas a insensata o destrói com as próprias mãos. E Provérbios 31:18, diz que certifica-se, a mulher certifica-se que os negócios do esposo sejam lucrativos, e sua lâmpada permanece acesa durante a noite. Gustavo Cerbasi foi citado aqui, é um autor brasileiro, como casais inteligentes, com o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, mas para nós, parafraseando aqui, casais inteligentes, eles crescem juntos. Harvey Tieck, era autor do livro A Mente Milionária, fala que se o homem e a mulher não estiverem alinhados num propósito, eles não avançam, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem profissionalmente, nem pessoalmente. A palavra do Senhor em Mateus 19, do versículo 4 até o versículo 6, diz que vocês não leram as Escrituras? Jesus perguntou, e elas registram, que desde o princípio o Criador os fez, homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Uma vez que já não são dois, mas são um, que ninguém separe o que Deus uniu. O cônjuge que não está comprometido com o desenvolvimento pessoal do outro está no caminho certo do próprio fracasso. Nós conhecemos, Josi e eu conhecemos alguns casais durante a nossa caminhada, na nossa trajetória da igreja metodista, e alguns deles eu posso destacar, eu queria que você conhecesse a história do Marcelo e da Bárbara. Marcelo era um rapaz boêmio da vida, e então um dia ele conhece a Bárbara. Bárbara é uma mulher da igreja, e os dois se encontram, começam a ter um relacionamento. Marcelo quer continuar com a vida dele, e a Bárbara dá um ultimato no Marcelo: pastor, então, ou você muda de vida ou a gente não casa. Marcelo começa a estudar para entrar nas Forças Armadas, e logo galga a posição de sargento do Exército Brasileiro. Hoje tem seus filhos encaminhados na presença do Senhor. Mas a transformação que a Bárbara causou na vida do Marcelo, nós não podemos ver em alguns outros casais que também nós conhecemos e que de alguma forma não conseguiram vencer pelo caminho. Quantos e quantos casais perdem a oportunidade, quantos e quantos homens e mulheres perdem a oportunidade de investir na vida do cônjuge? Lá em casa, quando a gente casou, foi mais ou menos isso. Eu era mais tranquilo, a Josi mais agitada. Essa calmaria que vocês veem hoje foi com muita oração dela em relação à minha vida. Porque ela chegou a perder a paciência algumas vezes comigo. Mas ela é uma pessoa tão calma que isso começou a me chamar a atenção. E nada mais extraordinário do mundo do que uma mulher comum, quando se une a um homem comum para fazer uma família comum. E careceu de muita oração, irmãos. E pelo tempo que eu não investi no nosso relacionamento, algumas vezes eu quis me separar da Josi, porque eu não via o crescimento da forma que ela estava enxergando na minha vida. Nós chegamos a ficar separados alguns meses. Não que eu me orgulhe disso, não que seja um testemunho belo, que maravilhoso, ele se separou da mulher, mas depois... Não é isso. Melhor teria se tivesse ficado junto e tivesse uma história maravilhosa para contar de que nunca nos separamos. Mas se a pessoa não se compromete com o desenvolvimento espiritual e pessoal da outra pessoa, ela está fadada ao fracasso. Quantos e quantos homens e mulheres deixam de aproveitar um tempo juntos na presença do Senhor, estão trocando, nem meu telefone está aqui, por um mísero prato de reconhecimento nas redes sociais. Quantas mentiras colocamos nas nossas redes sociais, como se a nossa família fosse um oásis, a família perfeita. E daqui a pouco nós vamos falar sobre imperfeição. Mas quando dentro do nosso lar não há diálogo, quando dentro do nosso lar não há reciprocidade, não há cumplicidade, não há comprometimento um com o outro,
E nós perdemos a oportunidade de no outro ver o crescimento. Um deve estar sempre desenvolvendo no outro um crescimento como uma pessoa só, porque agora nós somos um. Para quem não está casado, em breve se torna um. A segunda oportunidade é a oportunidade de amadurecerem através do amor. Gary Chapman disse uma frase que me marcou muito. Ele disse que o amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. E segundo Mateus 5, versículo 44, isso é mais do que um fato. Por quê? Quando Jesus Cristo fala para orar pelos nossos inimigos, né? E orar também por aqueles que amar os nossos inimigos, e orar por aqueles que nos perseguem, Ele está nos dando aqui, fazendo uma separação entre o que é amar e o que é gostar. Quem em sã consciência gosta de um inimigo? Mas Jesus Cristo manda amar os vossos inimigos. E da mesma forma, lá em 1 Pedro 3, pode colocar, esse texto é maior, eu queria ler com a igreja. 1 Pedro 3, de 1 até o versículo 7. E aqui o Espírito Santo dessa semana me deu uma chapuletada na ideia, porque a Josi já está me corrigindo ali. Desculpa, que às vezes a linguagem jovial sai. Por quê? Eu escutei o pastor falando esses dias, o importante não é aonde você está lendo, mas o que você está lendo. E eu tinha uma resistência muito grande, né, com o celular, com Bíblia com Bíblia no celular, Bíblia em outros meios na igreja, né? E aí o Espírito Santo falou assim: mas se tudo é uma palavra só, qual que é a diferença, né? Então vamos acompanhar ali, na nova versão transformadora, 1 Pedro, versículo 1 primeiro. Volta no 1 aí. Olha a oportunidade que Deus nos dá de amadurecer através do amor. Da mesma forma, vocês esposas, sujeite-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra do Senhor, nesse caso, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver, puro e reverente. Não se preocupem com a beleza, detalhe aqui, ele não está falando para você deixar ou evitar a se preocupar com a beleza, ele fala: não se preocupem, né, com a beleza exterior, com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas de Sara, ou filhas dela, quando praticam o bem sem medo algum. E agora para os homens: da mesma forma vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Novamente eu cito aqui Gary Chapman, né, que diz: por amor nós escalaremos montanhas, cruzaremos mares, atravessaremos as areias do deserto e enfrentaremos incontáveis dificuldades. Mas sem amor, as montanhas se tornarão impossíveis de escalar, os mares impossíveis de cruzar, os desertos insuportáveis, e as dificuldades se apresentarão no nosso destino. Eu conheci a história de um senhorzinho, certa vez, ele ia fazer 75 anos de idade, 55 de casado. E ele foi ser homenageado numa determinada sociedade, e quando ele chegou lá na frente para receber o prêmio, ele não sabia, era uma festa surpresa para ele.
ele falou assim: não, peraí, eu não posso receber esse prêmio sem que uma pessoa esteja do meu lado. E chamou a sua esposa, uma senhorinha também de 75 anos. É a coisa mais linda, os dois lá em cima do palco, né? E ele falou assim: nada disso aqui para mim vale se ela não estivesse comigo. Tudo que vocês estão me homenageando hoje deveria ser para ela. Tudo que vocês têm para falar para mim hoje, eu não recebo se ela não estiver comigo. Porque foi ela que me aguentou todos esses anos. Foi ela que orou por mim. Foi ela que estava comigo todo esse tempo. E muitas vezes eu pensei em desistir, eu não queria mais participar de nada na nossa cidade, mas ela não me deixou desistir. Por isso, o prêmio dessa noite não é para mim. O prêmio dessa noite é para minha esposa. Que amadurecimento, que prova de amor maior de um homem para uma mulher, em reconhecer, ele não precisava fazer aquilo, a noite era dele, o peso da responsabilidade, como eu falei, da liderança e do sacerdócio do lar estava sobre ele. Mas quando você amadurece um com o outro, você já não consegue fazer distinção. E a oportunidade que Deus nos dá de amadurecer nesse compromisso de amor é tremendo, irmão. É tremendo, minha irmã. Nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Sua vida comum. E finalizando, nós temos aqui a oportunidade que Deus nos dá de nos descobrirmos imperfeitos. Quando a gente descobre e aceita a imperfeição um do outro, as coisas ficam muito mais fáceis de lidar. Josi falou que precisava dominar um leão que tinha dentro dela. E eu sei muito bem por que ela falou isso. Mas, se você procura a perfeição no outro, vai se frustrar consigo mesmo. Porque geralmente só procuramos no outro aquilo que nos falta. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Mas graças a Deus porque somos imperfeitos, porque ainda temos chance de melhorar. Nós temos chances de crescer. Nós temos chance de olhar um para o outro e ver o que realmente importa ali, e o que eu quero que aconteça na vida da Josi, e o que ela quer que aconteça na minha vida, para juntos alcançarmos o propósito de Deus. Felicidade conjugal não tem a ver com a ausência de imperfeições no relacionamento, muito pelo contrário, tem a ver com o olhar para o outro e ver que Deus nos deu exatamente tudo o que precisamos no nosso cônjuge. Nós, na nossa imperfeição, nós nos completamos. Na nossa imperfeição, nós amadurecemos. Na nossa imperfeição, o Espírito de Deus opera. Na nossa imperfeição, nós somos edificados. Na nossa imperfeição, como homens e mulheres de Deus, cumprimos o propósito do eterno, que é sermos companheiros, sermos cúmplices, e que leva isso leva tempo para se construir, mas que é precioso para que ambos estejam juntos e queiram transformar o seu lar em um lar onde a fé começa. Para finalizar, eu quero ilustrar aqui sobre uma lenda que é paralela à criação. Eu lembro que eu li isso em um livro chamado Primaverize, se eu não me engano, do reverendo Edésio Oliveira Rocha. Então assim, ficou meio adaptado porque foi alguma coisa que eu procurei, não achei, e fui lembrando de cabeça. Quando a história, a lenda diz que quando Deus acabou de criar o homem, Ele reparou que tinha usado todos os elementos sólidos, concretos. Nada mais havia de sólido ou maciço para criar uma mulher. E Ele olhava para o homem e sentia falta de uma companheira para ele. Ele olhava para a natureza e toda a natureza tinha o seu par, mas o homem era sozinho. Então, depois de pensar muito tempo, Deus tomou a redondeza da lua, a flexibilidade do cipó,
o farfalhar da grama, a finura da cana, o desabrochar das flores, a leveza das folhas e a serenidade dos raios de sol, a lágrima das nuvens e a instabilidade do vento, a timidez do coelho e a vaidade do pavão, a maciez da penugem do pássaro e a dureza do diamante, a doçura do mel, a crueldade do tigre, o crepitar do fogo e o frio da neve, a tagarelice do papagaio e o cantar do rouxinol, a astúcia da raposa e a fidelidade da leoa. E a gente já está rindo, né? Só por causa da tagarelice do papagaio, né? Mas calma que vem chumbo grosso para o nosso lado, irmão. Vai com calma aí. Tem homem que já deve estar, né? Misturando todos esses elementos que não eram sólidos, Deus fez a mulher e a deu ao homem. Depois de uma semana o homem voltou e disse: Senhor, a criatura que o Senhor me deste fez a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar, atormenta-me o dia inteiro de tal modo que eu não tenho descanso. Ela insiste em que lhe dê atenção o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Chora por qualquer motivo. Olha, eu vim devolvê-la porque não posso mais conviver com ela. E o Criador disse: tá bem, me dê ela de volta. Depois de uma semana o homem voltou cabisbaixo, triste ao Criador e disse: Senhor, minha vida está tão vazia. Desde que aquela criatura voltou para o Senhor, eu sempre penso nela. E como ela dançava e cantava, me olhava, conversava comigo e se achegava a mim. Ela era tão agradável de se ver e de fazer carinho, eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, me dá ela de volta. E o Senhor disse: está bem, e devolveu a mulher ao homem. 3 dias depois volta o homem, agora acompanhado da mulher. Senhor, eu não sei mais, eu não posso explicar, mas de toda a minha experiência com essa criatura, cheguei à conclusão que ela só me causa problema. E a mulher virou para Deus e falou assim: eu também não quero mais conviver com ele, porque ele é um grosso, ele é um estúpido, ele não sabe me tratar bem. E Deus disse para os dois: mas vocês também não sabem viver um sem o outro, não é isso? Aí um olhou para a feição do outro, viu que Deus deu as costas, voltou ao seu trabalho, e disseram: como vamos fazer? Eu não consigo viver com você, mas também não consigo viver sem você. Que essa seja a essência do nosso relacionamento com o nosso esposo e com a nossa esposa. Que possamos aprender a conviver um com o outro, aceitando as suas imperfeições, aceitando as suas qualidades. Quem não tem qualidades para falar um do outro? Aceitando a pessoa como um ser completo, como aquilo que Deus nos deu para nos completar. Amém? Você está do lado do seu esposo, da sua esposa? Vem cá, Josi. Se você tiver oportunidade, dê a mão a ele, dê a mão a ela. A gente muitas vezes fala sobre a família e às vezes passa despercebido o quanto essa criação genial de Deus, homem e mulher, no mesmo espaço, é benéfico para tudo aquilo que ele há de realizar. E quanto o diabo tem tentado nos destruir, nos afastar um do outro. Quantas são as tentações. Mas nós vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele possa continuar sendo o Senhor da nossa família.